Fala pessoal, beleza? Vou, quando possível, né, dividir o recap semanal, né, em duas vezes, ficando, né, um deles no meio da semana. Assim eu ganho um pouco de tempo no final de semana quando, né, o outro estudo, né, que é o da mentoria gradual, ficar muito longo. Então, né, a gente fala sobre segunda, né, a gente conversa sobre segunda, terça e hoje, né, a quarta-feira aqui. Então a gente dá uma pensada, né, dentro da metodologia, aquilo que a gente poderia pensar. Aqui, né, nesse ponto, a gente falou na semana anterior, né, que isso daqui se tornou, né, uma tendência, e a partir do momento que se torna uma tendência, tem as dificuldades de reversão. A gente tem a região entre as 50 e 20, né, como uma região de possibilidade de lateralidade. Isso se estende, né, aos demais tempos gráficos, né, já que a metodologia, né, e toda leitura gráfica, né, ela é fractal. Então, dentro desse mesmo raciocínio, né, entenda isso daqui em todo o tempo gráfico, né, que você for realizar a análise, né, a mesma leitura. Falamos também no final de semana do semanal, mas isso aí a gente deixa também, né, para quando a gente chegar nos últimos 2 dias ali. É, Nosso fechamento de final de semana foi com uma inside, né, ela teve o rompimento de alta, ainda, né, em uma tendência de alta, né, pessoal, a gente entende essa movimentação aqui, né, como um M2B, né, um retorno, né, à média móvel de 20, já que antes a gente chamou isso daqui de tendência por ter mais de 20 fechamentos acima da 20. Então, dentro desse cenário, né, a gente ainda tinha um comportamento mais comprador. Então, mesmo com um grande movimento de baixa, né, que às vezes a gente olha ali nos 5 minutos, né, às vezes se a gente olhar um pouco, né, para um tempo gráfico um pouco maior, né, a gente visualiza que essa movimentação, né, ainda se trata, né, de uma grande correção. Aqui, claro, tem pressão acumulada dos vendidos, né, foi uma boa correção, mas em se tratando, né, de tendência, isso daqui poderia ter retomado o máximo. Ponto importante, né, que os compradores não conseguiram fazer uma nova máxima. E toda a estrutura de alta, ela depende, né, dessa construção de uma nova máxima. Assim como toda estrutura de mínima, né, depende de novas mínimas, né, do preço retomando mínimas. Então, dentro desse cenário, né, a gente está avaliando ainda se os compradores vão conseguir uma retomada. A gente tem um segundo alvo, né, que a gente já deixou desse pivô, que está pouca coisa aqui acima, tá? E aí tivemos uma barra pequena, né, mas a favor, né, do rompimento aqui da nossa inside, né, ela acaba sendo, né, dentro de um contexto de compra, tá, um M2B, e aí tivemos aqui, né, o preço falhando sem conseguir, né, retomar a máxima. A barra de hoje, né, ela fecha sobreposta, barra sobreposta acaba sendo pouca informação, né, para a gente, é a possibilidade, né, do início de uma lateralidade. Só que é uma lateralidade que se encontra, por enquanto, né, acima da média móvel de 20. Tá? Então, nos demais cenários, né, a gente pensa em um pouco mais de informação. Aqui, né, pessoal, deixa eu só. Aqui, né, a gente citou, né, no estudo pré-mercado da possibilidade de uma wedge parabólica, né, de um clímax, né, um grande clímax de venda, né. Clímax sugere uma correção, né, normalmente uma correção mais profunda, tá? Dentro desse cenário, a gente ficou com um ponto de inflexão, né? Isso daqui foi um dos pontos que a gente frisou no estudo de ontem. Não tivemos, tá, pessoal, ainda nova máxima, mas continua, né, como uma possibilidade. Sempre que a gente tem uma estrutura, né, de uma movimentação de três puxadas, a gente marca, né, o ponto de inflexão. O ponto de inflexão se encontra aqui. Quando ele renova essa máxima, essa daqui, né, a partir do momento que ele tem alguma correção, se torna uma perna um. E aí, né, a gente normalmente trabalha a favor da premissa que é uma perna 2. A gente está falando de 60 minutos, né? Nem sempre isso daqui já vai ser no dia seguinte. Então, deixa eu só apagar um pouco dessas linhas aqui. Isso aqui eram alvos, né, pessoal? No caso de uma movimentação de alta. O mesmo raciocínio, né, que a gente acabou de estender ali do gráfico diário, né, a gente acaba trazendo ele aqui para os 60 minutos. Vocês veem que a partir do momento que o preço começa a ter fechamentos acima da 20, ó, vocês percebem que não há nem teste, né, na média móvel de 20. Então, a partir, né, da barra 9 aqui, ó, até a barra 1, né, eu tenho 22 fechamentos acima da 20. 22 fechamentos acima da 20, a gente tem a condição necessária, né, para a gente chamar isso aqui de uma tendência de alta. E sempre que há uma tendência, o mercado ele tem as dificuldades de reversão. Um dos pontos de hoje que a gente havia pensado, né, é não realizar exatamente vendas aqui na 20. A gente acabou de citar que o preço, né, entre a 50 e a 20 é uma região de lateralidade, então eu não posso estar vendendo aqui. Falamos também, né, por esses dias que o setup de M2B nem sempre ele é um setup rápido, né? Muitas vezes ele fica
por hora ali trabalhando em cima da própria média móvel de 20, né? Isso daqui, em momento anterior, aqui no próprio 60 minutos, né, o mercado praticamente passou o dia trabalhando, né, na construção de um M2B antes de haver uma retomada, né, dessa tendência. Quando o mercado ultrapassa direto o M2B e constrói o gap de média, a gente chama isso daqui de setups acumulados, né? Isso daqui tem uma possibilidade de retorno ainda, tá? Então a gente tem aqui o mercado vindo para uma movimentação de alta, tem uma POC. A premissa, né, da compra do gap de média de H1 aqui é algum tipo de teste da máxima, né, dessa tendência. E como a gente falou, né, tem a premissa ainda de pelo menos uma nova máxima. Então poderia ser uma máxima mais alta por haver, né, no caso, uma premissa. Segunda-feira, né, pessoal? Na segunda-feira, né, o início, né, dessa movimentação aqui já havia tido uma boa retomada, né, já estava tentando trabalhar mais aqui acima das médias. Aqui a mesma dinâmica, né, a gente vinha aqui ó, de uma movimentação de baixa, preço entre a 20 e a 50, né, trazendo também essa condição de lateralidade. Então, bom, quando você estende, né, para os tempos gráficos a mesma leitura, né, acaba não sendo tão estranho, né, por repetição, né, com o passar do tempo. Aqui, né, foi um dia de estudo que a gente falou sobre a condição e possibilidade de um Fab 4. Foi uma movimentação boa, rápida, né, ele acabou cumprindo. Isso aqui a gente fala em tempos um pouco mais próximos, tá? Então, ainda dentro, né, dessa leitura, apesar das médias estarem próximas, né, que normalmente é uma condição de lateralidade, né, médias planas, ainda está 9 acima da 20, a 20 acima da 50, o preço ainda está acima da 200. Então, ainda pode, né, o mercado conseguir cumprir essa premissa, né, dessa perna 2, né, que seria uma nova máxima, tá? Então, seria, né, um ponto de atenção aqui a possibilidade de movimentação dos compradores. E aí a gente vai descendo, né, o tempo gráfico e vai conversando aqui sobre possibilidades, né, pessoal? O preço, né, quando ele se encontra acima das médias, né, e elas estão alinhadas dentro desse cenário, né, médias abertas, alinhadas, direcionais, né, normalmente a gente atua buscando por compras. Os candles azuis, né, eles nos indicam que a gente está, né, numa estrutura de alta, e numa estrutura de alta acaba sendo melhor a gente buscar por compras. E os melhores locais, né, para a gente buscar por compras são em fundos duplos, né, possibilidades de bandeira de alta em forma de fundo duplo, em retornos à média, setups de M2B, né? Aqui a gente teve uma primeira, né, tentativa de ultrapassagem da média móvel de 200, a gente andou conversando sobre isso, né, em alguns estudos ali, né, que foram encaminhados, né, em texto ali na lista de transmissão. Médias planas, né, indício de lateralidade, barras sobrepostas, indício de lateralidade. Então o mercado nesse dia ele fez uma boa movimentação e depois disso ele encerrou, né, essa boa movimentação. O fechamento desse dia, né, pessoal, o que a gente enviou em estudo, né? Eu só estou tentando retomar alguns pontos. A gente falou sobre uma movimentação de wedge, 3 puxadas. Havia, né, uma lateralidade ampla, ou seja, tem uma consolidação de horas. E se, né, o mercado abrisse com uma barra de alta, né, com a barra seguinte, né, vindo acima de sua máxima, a barra tem que fechar a favor do gap, né, para ver aquela entrada do setup de Fab 4. Também tem estudo aqui no canal. E aí seria, né, buscar os alvos dessa movimentação, né? No dia seguinte, né, acabou sendo, né, essa possibilidade. A gente também apontou que havia mais possibilidade de compra, né, dentro desse cenário. Depois, né, do mercado conseguir um movimento amplo, isso daqui, né, se tornou somente, né, uma movimentação mais lateral. Nova lateralidade, né, acabou tendo, né, uma boa movimentação de baixa. Só que essa movimentação de baixa, né, ao mesmo tempo que há, né, essa condição de uma boa movimentação de baixa, né, deixa eu só marcar isso aqui rapidamente aqui para vocês. Quando o preço, né, ele chega nessa localização, ou ele chega a essa, né, localização, deixa eu colocar isso aqui como um retângulo, que eu acredito que fica até melhor. É importante, né, aquela dinâmica, né, do trabalho do triplo screen, né, pessoal, da gente não estar perdido ali exatamente para ver aquilo que o mercado está fazendo em um tempo gráfico maior, para ver se faz sentido, por exemplo, eu vender tão baixo. Um dos pontos que a gente citou era não realizar, né, hoje vendas, né, nesse dia aqui, né, vender exatamente tão baixo, tá? Por que que eu não posso vender baixo, Luciano? Porque se eu chamo isso daqui de tendência, eu não posso estar vendendo baixo, esperando um grande rompimento se eu ainda estou, né, ainda na condição de um setup de compra. Vejam que aquela outra lateralidade que eu marquei com retângulo, né, ela nada mais é do que a construção
né, do gap de média. O gap de média foi uma inside, né, uma barra que é uma barra de um modo rompimento. Deixa eu só tirar isso aqui. Vocês veem que ela está inteira, né, contida dentro da barra anterior. E eu tenho um modo rompimento de uma barra fechando, né, com o corpo levemente de alta, ou seja, é mais positivo eu comprar acima de sua máxima, e a ativação, né, de uma compra de H1 dentro desse setup. Então, a construção, né, da lógica, ela não vem de um tempo gráfico só. Tá? Então, aqui, né, se fazia importante, né, esse pensamento. Ainda, né, na terça-feira, é, nos 5 minutos aqui a gente vê, né, um clímax aqui na barra final. E normalmente quando a gente tem um clímax, a gente tem uma correção mais profunda. A correção mais profunda, né, que chegou a ser o gap de média lá nos 5 minutos, como foi um grande clímax de compra, né, aqui acabou sendo só um retorno a 9. Normalmente o gap de média no 5, ele é um retorno a 20 do 15 minutos, tá? De maneira mais repetitiva, acaba sendo esse cenário. E como você tem um grande impulso, né, somado com o dia anterior, né, você vê que essa correção inteira, né, ela não chega nem aos 50%, né, dessa movimentação. E essa daqui, né, é um tipo de wedge, né, que é a wedge que o Wall cita, né, como sendo, né, uma das melhores, porque ela é uma wedge no sentido do impulso. Ela se chama, né, wedge bull flag. E aí ela ainda assim, né, teve uma pequena retomada. Travou, né, na região de porta, vocês conseguem ver que não teve, né, continuidade nenhuma, né, após barras de rompimento. A barra de rompimento, ausência de continuidade, barra de rompimento, negação da continuidade, rompimento, pausa, não teve continuidade acima dessa região. E aí o dia seguinte, né, acaba não conseguindo, né, rompimento e retomada. Barra 1 do dia, um grande doji, né, no que nos indica a lateralidade. E aí o mercado veio, né, para essa boa movimentação de baixa. Mas se você vende, né, de maneira muito tardia, né, você estaria vendendo também aqui no 15 minutos em setup de compra, né, pessoal? Porque se você olha, né, essa movimentação, eu tenho muito mais fechamentos acima da 20, né? Então, apesar da lateralidade, o preço vinha, né, de uma tendência de alta, inclusive tendência de alta anterior, né? E aí aqui a gente tem, né, a construção do gap de média. Eu tenho uma barra, né, aqui completa abaixo da 20, tem uma segunda barra que teve uma entrada de H1, posteriormente aqui uma entrada de H2, isso aqui se tornou, né, uma grande lateralidade. E aqui era aquele primeiro teste na média móvel, né, de 50 ali, naquela condição dos 60 minutos, naquela região de lateralidade, e aqui, né, era a construção do gap de média dos 60 minutos. O gap de média dos 60 minutos ainda garantiu, né, uma boa movimentação de alta. Não é tendência, tá? Ainda, né, pensando já, né, nas ideias para amanhã, não se trata, né, aqui de uma tendência de alta, tá? Se trata, né, de uma movimentação que tem a facilidade, né, de uma reversão, ela não tem setups de compra, né, nesse cenário aqui. Então, dentro desse cenário, o ciclo, né, que o mercado fecha acaba sendo um microcanal de alta, é um bom microcanal. Normalmente isso daqui tem, né, algum tipo de continuidade. Não tem ainda, né, uma boa caracterização desse rompimento, né, para você buscar a projeção de alvo. Eu tenho barra de rompimento, mas eu tenho uma barra sobreposta e que tem muito pavio superior e inferior, então ela não é a condição, né, de continuidade que a gente busca. E a barra seguinte, né, uma barra que fecha com o corpo de baixo. Então, dentro desse cenário também acaba não sendo, né, uma barra extremamente interessante ainda para uma continuidade. Setups rápidos, né, que podem trazer algum tipo de vantagem seria, né, se o mercado abre abaixo dessa barra, né, ou seja, eu tenho a condição, né, de uma L1, já que a gente acabou de citar que a gente tem aqui um microcanal, e se essa barra, né, ela vem e fecha aqui acima. Aí a gente teria premissa, né, e condição, né, de pelo menos duas pernas de alta, tá, quanto a essa movimentação. E aí a condição do segundo alvo, né, desse pequeno pivô ou desse outro pivô aqui acaba sendo interessante. Um ponto, né, extremamente interessante, né, também, acho que convém a gente visualizar já aqui nos 5 minutos. Deixa eu só apagar um pouco dessas linhas aqui. Acaba sendo sempre interessante você tentar entender, né, pontos de realização de lucro, né, onde vendidos vão realizar lucro, onde compradores, né, costumam realizar lucro, né, porque algumas correções naturais elas começam, né, exatamente nesse tipo de localização. No dia de hoje, né, o mercado acabou alcançando o segundo alvo desse pivô, acabou alcançando o segundo alvo, né, de uma lateralidade aqui um pouco mais ampla, tá? Então você vê que o mercado, né, ele acabou alcançando, né, duas projeções de segundo alvo.
seja intraday, né, seja da lateralidade inteira. E em ambos, né, os casos, aqui a gente tinha, né, uma região que a gente vem, né, também conversando em estudos ali enviados, né, ali no grupo, desse rompimento, né, da média móvel de 200 em seu primeiro teste, ponto de realização de lucro, né? Isso daqui rendeu um trade contra a tendência, né, de cerca de 500 pontos, tá? Depois ele volta para essa região, uma possibilidade de fundo duplo. Por que possibilidade de fundo duplo? Porque lá nos 60 minutos a gente acabou de falar que lá era uma tendência de alta. E se lá ainda era, né, deixa eu só marcar aqui de novo, só para vocês observarem, né, a condição de localização, se ainda era uma tendência de alta, uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, né, seria um bom setup. Qual foi a falha, né, aqui que leva à ausência de continuidade? O mercado em momento algum conseguiu fazer uma nova máxima, tá? Para eu ter uma estrutura de alta, eu preciso de novas máximas, é inegável isso. Né? E em que momento que o mercado acabou fazendo novas máximas? Somente, né, quando o preço construiu a condição do gap de média lá dos 60 minutos, que é aquela pequena inside, né, que é essa pequena movimentação aqui, tá? Deixa eu só marcar aqui de novo. Agora eu inverti, né, as movimentações, um retângulo, né, e um círculo. Então vejam, né, que a localização e essa combinação, né, de pelo menos um triplo screen, né, 3 tempos gráficos, acaba sendo, né, essencial, né, para que se construa algum tipo de leitura, né, com um pouco mais de precisão, tá? Então aqui nos 5 minutos, né, eu não poderia estar de forma alguma vendendo baixo, eu poderia até vender alto, mas ainda assim sem a intenção completa de que o mercado viesse, né, ter um rompimento de baixo e levar uma grande continuidade, porque lá nos 60 minutos a gente sabia que lá ainda era uma tendência de alta, tá? Então, só para ligar os pontos. Aqui no final do dia, no próprio 5 minutos, a gente tem uma grande, né, região de lateralidade, né? Eu marquei essa região aqui lá no 15 também. A 200 está passando aqui, né? Se o mercado conseguir, né, um bom fechamento de alta, né, uma movimentação, né, similar àquela daquele outro dia, a gente já vai até lá nos 5 minutos, uma excelente barra de alta, uma barra 2 de continuidade, aí é válido vocês fazerem aquilo que eu mandei para vocês lá no estudo do 1 minuto, tá? De ir lá para o 1 minuto e buscar primeiro os gatilhos que tiverem lá em ciclo de canal estreito, né? É, dentro, né, de correções curtas, né, de 1 a 3 barras ali, retornos à média do 1 minuto, né, o primeiro gatilho que você tiver ali a favor dessa movimentação, porque o próprio alvo, né, se a gente pega toda essa lateralidade, né, ele fica com o primeiro alvo, né, aqui. Então, se você consegue algum tipo de entrada antes, você ainda tem espaço. E quando a gente fala de lateralidade, normalmente o alvo que a gente busca de lateralidade é o segundo alvo, né? Então, você ganharia um pouco mais ainda, né, de espaço, tá? Para ter uma parcial ali, é, ou mesmo, né, realizar o lucro completo. Falando aqui um pouco sobre a segunda, né, pessoal, que foi um dia bastante lateral. Aqui o preço abre, né, com um gap de alta, mas a nossa barra 1, né, ela não leva a continuidade. Eu tenho um gap de alta, mais uma barra de baixa. Eu vinha, né, de uma tendência anterior de alta, então era mais fácil o mercado continuar subindo do que ele reverter toda essa movimentação. Vocês conseguem observar, né, que isso daqui, ó, mais uma vez, ó, se trata de uma tendência, né? Eu tenho uma tendência, eu tenho preço trabalhando com topos e fundos ascendentes e tenho o preço trabalhando acima da média móvel de 20 por mais de 20 barras, em sua grande maioria. E aí, né, a gente tem um gap de alta mais uma barra de baixa. Eu tenho uma barra 2, né, que faz uma 2BR, ela nega, né, essa tentativa, né, de continuidade dos vendidos, mas ela também não tem uma continuidade. E aí ele volta, né, para fazer um setup, né, que também é conhecido da gente, né, a questão de um gap de média. E aí aqui, né, seria algumas possibilidades de compra, né, a favor dessa movimentação, né, buscando pelo menos algum tipo de teste, né, da máxima dessa tendência. Vocês conseguem observar aqui movimentações de 3 puxadas, né, ponto de pausa. Aqui, né, exatamente nessa região, né, lá no 15 minutos, né, se a gente volta aqui para o 15 minutos, aqui é a localização, né, da 200, né, a gente já falou sobre esse tipo de rompimento. Aqui o estado comprimido, né, que é aquela questão do Fab 4, tá? Então, essa ligação entre os pontos, né, pessoal, entre as localizações, elas são, né, bastante importantes ali para a gente. Depois disso daqui, o dia se tornou, né, só lateralidade. E aí aqui, né, se você não quer operar falha de rompimento, né, provavelmente, né, você perderia dinheiro.
O único ponto, né, que é interessante, né, desse dia é que os fundos, né, pessoal, eles acabaram, né, ficando, né, cada vez mais altos. E aí aqui ao final do dia, né, que lá tinha 200 passando aqui a gente falou, né, sobre essa movimentação de três puxadas, né, nos levam à premissa, né, de uma falha de wedge, né, no caso de uma movimentação de alta e no caso, né, de uma movimentação de baixa, ele precisaria estar renovando, né, os pontos de inflexão, né, que a gente havia deixado marcado. E aí acabou sendo, né, a condição, né, daquele Fab 4 ali do 15 minutos. Então eu tenho uma barra 1 excelente, né, dentro da leitura do Oliver, né, o ingresso já seria na retomada da máxima, né. Aqui alguns setups, né, pessoal, que a gente pode estar buscando, né, que é o preço pagar 100% da projeção da barra, né, do corpo da barra 1, né, aquele setup da primeira barra, razoavelmente ficava aqui. Posteriormente, né, eram os próprios alvos, né, mais próximos dessa movimentação. O segundo alvo dessa movimentação, o terceiro alvo, né, o mercado nunca chegou. Esse terceiro alvo, né, ele acaba ainda sendo interessante, ó, porque toda essa movimentação de baixo, quando você olha ela, ela tem um fundo ainda mais alto do que esse fundo. Então esse pivô, né, ele ainda existe, né, esse pivô ainda é válido, tá? Então, nesse dia, excelente movimentação de alta. Aqui um clímax, né, de compra. Por que clímax de compra, Luciano? Essa barra ela tem amplitude de 470 pontos. Se você visualiza as barras anteriores, exceto a barra 1, né, que é a barra de impulso, e a gente entende, né, por impulso, porque toda essa movimentação aqui é continuidade, né, do preço sai dessa região e ele vem, né, até a abertura, né, que é o que forma, né, o gap aqui. Fora a barra de impulso, né, essa é a maior barra do dia. E ela está, né, já no movimento esticado. Então, a lógica, né, de que quando eu tenho um clímax de compra, eu vou ter uma correção mais profunda. Por quê? Porque compradores ganharam dinheiro muito rápido, né? Eles ganharam dinheiro em 30 minutos ali e a gente tem 1.500 pontos. Então essa movimentação, normalmente ela requer uma correção um pouco maior. Com o contador de barras, né, vocês conseguem ver que aqui a gente tem 20 fechamentos acima da 20. Ó. Tem aqui uma tentativa de M2B inicialmente. O M2B, como a gente falou, muitas vezes ele é um setup acumulado. E aí aqui eu tenho um gap de média, né? Similar, né, àquilo que a gente falou lá dos 60 minutos, né, do preço, né, somar setups. E aí aqui eu tenho, né, o mercado vindo para algum tipo de teste da máxima da tendência. Assim como no diário, ó, ele não retomou a máxima. A estrutura natural de alta, ela requer, né, que você tenha uma nova máxima. E aí quando ele não faz, a gente acaba não tendo, né, a possibilidade, né, do mercado falhar e fazer nova mínima e depois fazer nova máxima. Porque numa estrutura de alta, a dinâmica comum dela é que quando ele faz uma nova máxima, eu não estou esperando que ele venha abaixo dessa mínima. Até por isso que a gente citou, né, naquele estudo da mentoria a questão de deslocar stops, né, aquele stop móvel. Quando ele falha a nova máxima, ele ganha a possibilidade de vir abaixo da mínima prévia. E vejam que é exatamente isso que ele faz, né? Ele acaba não concluindo uma nova máxima e ele falha e vem, né, fazer uma mínima mais baixa que a mínima anterior. E aí, aqui, né, aquela movimentação de três puxadas, né, uma, duas, três puxadas. E aí aqui seria, né, um cenário para uma compra, né, uma wedge pull flag, né. Inclusive, né, aquela, né, no modelo de uma cunha, né, onde o preço vai reduzindo a sua volatilidade, tá? E aí aqui, né, ao final do dia, né, bem lateral. Excelente barra, né, de baixa, né, na abertura. A gente sempre fala, né, pessoal, que todo rompimento ele requer continuidade. Tem os tipos de rompimento, tem rompimento e correção, pausa uma, duas barras, rompimentos diretos, aqueles rompimentos, né, que parecem que nem tinham fundo anterior ali. Esses normalmente são os que pagam mais rápido e são melhores. Esses vale a pena também, né, você às vezes reduzir o tempo gráfico e tentar algum tipo de ingresso. É, Então a gente tem no, no- na, na quarta-feira, né, uma boa barra de baixo, só que, né, ela tinha que concluir, né, a continuidade, pelo menos desse pivô mais próximo, né, a gente nem tá falando ainda desse outro pivô mais amplo aqui, ó, que é aquele que a gente usou depois, né, porque não havia chegado aqui. Mas aqui, né, acabou sendo uma tentativa de rompimento. Essa tentativa de rompimento, ela falhou. Né, lá no 15 minutos, essas três barras fechou, né, como uma lateralidade. O mercado acaba também não conseguindo um rompimento. A gente falou, né, sobre a condição de alvo, todo alvo ele requer essa dinâmica de rompimento. Aqui eu tenho mera violação, né, não tenho o mercado conseguindo, né, uma continuidade, né, nem mesmo um fechamento acima. Aqui eu tenho uma perda de mínima, tenho uma L1, aqui eu tenho uma L2. Né, e aí o mercado vai mantendo depois topos mais baixos, e aí ele forma um ciclo extremo. Né,
Esse ciclo extremo é aquele que a gente fala, né, que normalmente ele vai pagar pelo menos, né, alguns alvos, né, do seu rompimento. Chegou a pagar o terceiro, né, por pouca coisa, né, a gente acabou não tendo esse terceiro alvo ainda, né, no dia de hoje. Mas de toda forma, né, pessoal, hoje a gente não podia estar vendendo baixo, ou não podia estar vendendo esperando nova mínima. Apesar dele ter feito, né, mais vezes dias como esse, né, encaixados, né, dentro desse tipo de cenário, né, aqui onde a gente tem, né, o mercado, por exemplo, né, vindo de uma tendência de alta, e o fato dele estar nessa tendência de alta, isso daqui poderia ter se tornado, né, uma reversão climática. A gente está falando ainda de um M2B, e esse M2B, né, nem sempre ele é tão lento assim, às vezes ele é mais agressivo, e aí essa movimentação ela se torna, né, aquela reversão climática aqui nos 5 minutos. Ele até gerou, né, um impulso aqui de 3 barras interessante. Ainda não conseguiu um microcanal, né, para quem sabe fazer uma volta em V, aí seria uma grande reversão climática e essa aqui teria sido a mínima do dia, mas não acabou não sendo construído dessa maneira. E aí quando ele constrói um outro setup nos 60 minutos, né, você vê que é quando o mercado, né, tem uma outra boa reação. E vejam que aqui se tornou uma tendência, né, pessoal, de baixa. Você vê que você tem muito mais de 20 fechamentos aqui trabalhando abaixo da média móvel de 20. Você vê um M2S aqui, né? Setup de venda, né? Venda de L1, venda de L2, né? A venda de L2, né, acabou sendo mais interessante, mas, né, não teve ainda assim ó, rompimento e continuidade também, né, de uma mínima prévia. Para quê? Para que você possa usar a projeção, por exemplo, desse pivô para alvos, né? Para você buscar primeiro, segundo alvo. Veja que toda vez que você teve uma barra de rompimento, o preço já negava a continuidade. Ó. Barra de rompimento, um doji, outro doji, né? Uma barra tentando romper, um doji. Então ele sempre nega, né, essa continuidade. Né? Essas lateralidades estreitas, né, muitas vezes elas são lidas também, né, como bandeiras finais, né? Esses pequenos arame farpados, tá? Então, aqui não poderíamos estar vendendo baixo, possibilidade de fundo duplo, né? Aqui era a possibilidade de construção de alguns trades contra a tendência devido ao macro. Acabou sendo interessante somente quando ele construiu o próprio gap de média, tá? E aí aqui, né, mais uma movimentação de alta interessante, ó. Impulso de alta, né? Uma movimentação de 3 puxadas, eu tenho uma, duas, 3 puxadas, né? 3 novas mínimas. Ele renova, né, pessoal, essa inflexão que ficaria, né, ainda com premissa de algum tipo de continuidade. Então, se, né, amanhã o mercado conseguir o rompimento, né, dessa grande lateralidade, você tem como trabalhar, né, a projeção de 100% dessa lateralidade para cima. Se ele permanece trabalhando dentro do range, né, dentro dessa estrutura de lateralidade, a princípio é melhor você não vender baixo e a princípio é melhor você não comprar alto. Você precisa sempre das regras de rompimento. Como tem muitos candles, o rompimento, né, vai ter que ser avaliado lá no 15 minutos. Né, desse topo a essa região, né, ou pelo menos o Fab 4 aqui bem encaixado, né, com barra de tendência, né, fechando próximo de sua máxima, sendo uma barra de certeza, né, não uma barra de dúvida. Né. A gente nunca quer, principalmente próximo da abertura, né, tá entrando numa barra de dúvida. Eu não quero um doji, eu não quero entrar acima de um doji, eu não quero entrar acima de uma barra de baixo. Eu prefiro, né, por probabilidade, né, seria mais interessante eu ter uma boa barra de alta com pouco pavio, preferencialmente, né, pode ser pouco pavio inferior ou superior, e que a barra seguinte, né, tenha algum tipo de continuidade. Se ela fechar acima de sua máxima, aí vale lá por um minuto, né, buscar qualquer tipo de gatilho ali, né, para estar participando, né, a favor desse movimento projetado. Beleza? Então era isso, né? Vou dividir aqui o vídeo, esse vídeo em dois, né, sempre que possível, entre terça ou quarta-feira ali, para tentar agilizar um pouco o tempo do vídeo de final de semana, tá? Porque esse final de semana, né, o próprio vídeo da mentoria gradual ficou muito longo e o outro do estudo também ficou muito longo. E aí, às vezes, eu acabo não conseguindo fazer essas duas coisas aí para vocês. Beleza? Valeu, um forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus e até mais. Valeu!